Dos Estados Unidos, o Donald Trump, assinou nesta quarta-feira um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% a produtos brasileiros, elevando o total para 50%. O tarifaço começa nesta sexta-feira, dia 1º de agosto. A pergunta é: quais são as consequências dessa medida, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos? Agora a gente conversa com o economista, o doutor Alexandre Nascimento. Muito boa tarde. Olha aí. Boa tarde, tudo bem? Estou à disposição. Obrigado pelo convite. O que é que acontece nessa situação? Quem é que sai mais prejudicado? A economia do Brasil ou a economia americana? Para a gente começar logo, para o povo entender o que isso significa. Vamos lá. Esse tarifaço, ele vem justamente a deixar mais caro os produtos brasileiros que vão para os Estados Unidos. Ou seja, todo produto brasileiro que for importado pela economia americana, ele passa a ser sobretaxado. Ou seja, um produto que fosse R$100, o Brasil exporta para os Estados Unidos. Ele vai concorrer no mercado americano, R$100 o produto brasileiro contra R$100 do produto americano. A partir de agora, esse produto brasileiro vai custar lá R$150. Ou seja, ele perde competitividade. Perdendo competitividade, provavelmente vai deixar de ser interessante o Brasil exportar aquele produto. Ou, se for um bem de consumo, um bem de produção, que sirva para justamente fazer com que outros produtos na indústria de transformação americana aconteça, a exemplo de alguns países como frutas daqui do Brasil que vão para lá e só se torna um suco lá nos Estados Unidos, também deixa de ser interessante o americano importar isso do Brasil, porque esse produto chega tão caro lá que para ele não é interessante fazer o produto final a partir daquele produto brasileiro. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, realmente o Brasil perde mais, porque o Brasil hoje tem como parceiro comercial os Estados Unidos como seu segundo maior parceiro comercial e responsável ali por cerca de 15 a 16% de tudo que o Brasil exporta. Já os Estados Unidos têm como o Brasil ali como um dos seus parceiros comerciais que tem ali uma situação bem menor do que o Brasil representa, do que os Estados Unidos representam no Brasil. Está ali por volta de 1,2%, 1,4%. Então, de fato, nesse cabo de guerra aí, infelizmente, o Brasil perde mais. Doutor, uma pergunta que está sendo recorrente, eu estava assistindo agora no YouTube, é o seguinte: algumas pessoas, alguns até do governo, estão dizendo que o que não for exportado vai ficar no mercado interno. Ou seja, vai até baratear os custos. Mas isso é bom ou é ruim? Você, laranja, não estão mais comprando laranja. Então essa laranja voltaria para o mercado. Ovos, carne, ou seja, a parte do agro. E aí? Então, é importante, esse item que você colocou agora é muito importante. Eu vou tentar falar da forma mais simplificada possível. Primeiro, a imposição da tarifa de 10%, que foi prometida não agora, em julho, mas lá em março, aliás, no início de abril, ficou para todos os produtos, 10%. Houve uma sobretaxa de 40% para a maioria dos produtos brasileiros. Mas vai uma informação que eu não sei se todo mundo já leu o documento que foi assinado pelo Donald Trump. E eu vou trazer para você agora em primeira mão, porque eu li o documento. E o documento, ele diz que produtos agrícolas e de madeira, esses como castanha do Pará, suco de polpa de laranja, mica, madeira tropical, madeira lascada, polpa de madeira, fios de sisal, frios de agave, esses produtos não vão ter sobretaxa. Isso está no decreto americano lá, quem pegar o decreto vai ver isso. Então, havia uma preocupação muito grande, porque o Brasil exporta muito suco de laranja para os Estados Unidos. Inclusive, é um dado interessante que também muita gente não tem falado, mas a Paraíba tem os Estados Unidos como seu principal parceiro comercial no mundo. 10 milhões de dólares até agora foram exportados para os Estados Unidos. E o principal produto paraibano que é exportado para os Estados Unidos
são frutas, abacaxi, mamão e outras frutas. Então, é importante entender que vários produtos agrícolas, eles foram tirados dessa lista e elas não vão receber essa sobretaxa de 40%. Então, essa grande preocupação em relação, por exemplo, à laranja, que eu escutava muitas vezes, ela ficou um pouco agora atendida pelo decreto, a não ser que o Trump, que ele não assinou ainda, mas o decreto que foi publicado e que vai para a mesa dele, para ele sancionar, ele praticamente já está lá para sancionar, ele exclui produtos agrícolas e de madeiras vindos do Brasil. E tem uma lista grande aí, como eu já falei aqui, alguns itens. Então, mas como você colocou, sendo objetivo com tua pergunta, de fato, alguns produtos, eles podem alimentar o mercado nacional. Só que é importante destacar que o Brasil, ele não tem a capacidade de consumir tudo aquilo que é produzido para o mercado interno, como já era, e para o mercado externo. De fato, se tudo isso for colocado aqui dentro do Brasil, mais oferta daquele produto, menor preço de equilíbrio. Isso é uma lei da economia. Maior oferta, menor o preço. Mas o que nós vemos nesse momento é que a apreciação do câmbio, ou seja, o aumento do real frente ao dólar, isso pode ocasionar maiores custos de produção. E pode ser que o maior apreciação desse câmbio, ou seja, dólar mais alto, anule essa condição de preço de equilíbrio que a gente vai ter. Então, a gente precisa ver o que vai acontecer nos próximos dias e uma das grandes preocupações que a gente tem que observar é justamente a taxa de câmbio. Doutor, eu vou voltar para os idos de 1940, porque devido a uma guerra comercial, abre aspas, entre Estados Unidos e Japão, terminou numa guerra de verdade. Nem política, até porque a gente está discutindo muito economia. Mas eu acredito que, partindo do princípio que as próprias taxas que foram, vamos dizer assim, sancionadas como uma sanção mesmo, taxas que foram, vamos dizer assim, sancionadas como uma sanção mesmo para o Brasil, elas não guardam nenhuma relação com o interesse econômico, porque o Brasil, na verdade, é deficitário na balança comercial com os Estados Unidos praticamente há 20 anos, então a gente não pode tirar nenhuma hipótese nesse momento do tabuleiro. Esse tabuleiro, ele não é jogado conforme as regras que a OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, ou a maioria das regras econômicas mundiais, elas estão em vigor atualmente. Ele é jogado por variáveis que muitas vezes elas não estão dentro somente de uma perspectiva que a gente consiga verificar. Então, não dá para duvidar de nada, eu diria, nesse momento. Agora, com certeza, é importante para o Brasil, para que as perdas elas não sejam tão acentuadas, que o Brasil sempre se posicione pelo lado do diálogo e pelo lado da negociação. Esse tem que ser o nosso papel sempre. Porque se a gente também, de alguma forma, enveredar por qualquer outro lado, os Estados Unidos, de fato, eles têm mais poderio financeiro, mais poderio militar e, nesse momento também, mais poderio de influência no mundo. Doutor, muito obrigado, parabéns pela aula, foi uma aula. O senhor falou o que o povo quer entender, né? Porque a gente às vezes entrevista um expert, mas ele é muito inteligente, mas não tem uma noção, não é? Um abraço, muito obrigado mesmo, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá?